O crime da leitura de carta. Como se não bastasse todas as agruras que a gente tem que administrar nesse país, agora a gente está tendo que lidar com o crime da leitura de carta. Se bem que tem povo jurando de pé junto que Alexandre de Moraes deu um tiro no próprio pé ao proibir Flávio Bolsonaro de se comunicar com Jair Bolsonaro por 90 dias. Coincidência ou não, esse prazo termina logo após o primeiro turno. E eu tenho uma desconfiança cá com os meus botões, que se essa turma não conseguir eleger o Cachaça no primeiro turno, esse prazo de proibição do Flávio Bolsonaro vai se estender até o segundo turno. Fora isso, eu tenho um monte de coisas para contar para vocês sobre, por exemplo, Flávio Dino, que andou tomando umas medidas aí em relação às emendas parlamentares, cujos líderes partidários estão achando que o que Flávio Dino quer mesmo é devolver o controle das emendas parlamentares ao Executivo. Nesse vídeo eu vou te contar como isso é grave e o que isso nos adianta do atual pleito eleitoral, que a gente tem que ficar muito de olho. No mesmo contexto, a gente tem que falar sobre a live de Flávio Bolsonaro e a única coisa que me chamou mais atenção que tudo foi a parte que ele disse: o meu pai estará comigo no dia 1º de janeiro e ele me passará a faixa de presidente da República. Fora isso, eu tenho que contar para vocês a treta que eu arrumei com a doutora Ludmila Lins Grilo. Ai, gente, que azedo. Azedo demais. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai trocar em miúdos, tá bom? Agora é a hora que eu peço o seu like para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é importante para você. Deixando o like, você diz exatamente isso para a plataforma, além de garantir que você sempre receberá notificações toda vez que a gente colocar um conteúdo no ar. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora pra pauta. Então eu quero já abrir esse vídeo falando sobre o ministro Flávio Dino, que está usando aí de muita justificativa, dizendo que é pelo bem, pela moral e pelos bons costumes e pela verdadeira prestação de contas das emendas parlamentares, porque é o erário, e aí bloqueia do Valdemar da Costa Neto, depois bloqueia do Eduardo Cunha. Mas, na verdade, líderes partidários estão achando que o Flávio Dino está fazendo isso por um outro motivo. Quem está falando sobre isso não sou eu, quem está falando isso é o povo da média do regime. Mas muito além do que a média do regime está falando, eu digo a vocês que isso me acende um giroflex na cabeça. Peraí, vamos por partes, vamos ver o que a mídia do regime está falando. Lideranças do Congresso acionaram ministros do Supremo. A avaliação é de que a real intenção de Dino é julgar inconstitucionais as emendas parlamentares impositivas e devolver o controle delas ao Executivo. Então, tem uma galera dizendo, na verdade, a intenção de Flávio Dino, porque como você tem um aumento expressivo nos últimos anos da quantidade de dinheiro, né, que é operado pelos congressistas por meio de emendas parlamentares, há quem interprete que, na verdade, é julgar que é inconstitucional esse montante de emendas para devolver o controle delas ao Poder Executivo. Ok, aí agora eu chamo vocês para um face-to-face aqui comigo. Quer dizer, então, que, na opinião desses líderes e desses especialistas, Flávio Dino estaria tentando transformar as emendas impositivas, que até então estão sob controle do Legislativo, devolver esse controle para o Executivo? Tá. Se ele está fazendo isso, é sinal de que ele tem certeza que o Executivo continuará com o PT? É só uma pergunta, gente. Porque o que eu já vi de medidas, emendas, de emendas à Constituição, de PLs tentando ser aprovados, que dão poder ao Executivo, e isso promovido por petistas. Isso conota que os petistas têm certeza que o PT sempre estará no Executivo, sempre estará no poder. Porque se esses petistas levassem em consideração a possibilidade, por um minuto que fosse, de que, por exemplo, em 2027 talvez seja Flávio Bolsonaro que esteja no poder, eles não iam fazer das tripas coração para dar tanto poder ao Executivo. Assim é a PEC da segurança pública. Eu denunciei um monte de vezes aqui. Como que esse pessoal quer que o Executivo tome conta das forças de segurança se eles não podem ou não devem ter certeza que o PT continuará no poder no Executivo ad eterno? E quando o chicote trocar de mão, eles não estão preocupados com isso? Parece que não. Eu queria saber o que é que você acha desse meu raciocínio. Tô pissuluca das ideias? Deixa aí nos comentários para mim e a gente vai para o crime de leitura de carta na internet. Vamos ver que o ministro Alexandre de Moraes, o que tudo vê, suspendeu visitas de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro por 90 dias
e deu 48 horas para esse presidente explicar se sabia de divulgação da carta. Com a decisão, diz o G1, Flávio e Bolsonaro não poderão se ver até meados de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições de 2026. Marcado para o dia 4, Moraes considerou que postagem foi desvio de finalidade do direito de visita. Olha, a minha vontade de falar muitas outras coisas, mas eu vou deixar só para vocês lembrarem, cara, 129 milhões de reais, contratos de mais 50 milhões de reais, envolvimento com tudo possível e imaginável, com mansão de Vorcaro, apartamento de Vorcaro, e aí já liberou. E essa pessoa ainda está no mesmo cargo que outrora, assinando determinações judiciais e dando 48 horas para que se cumpra isso, aquilo ou aquilo outro. Esse quadro já deveria ser desonroso o bastante, fazer uma nação parar. Mas o Brasil não é para qualquer um, o Brasil não é para amadores. E nós temos muitos problemas pela frente, por exemplo, para parar país. A gente não consegue mais parar país. Nós tentamos já outras vezes, não consegue. E o cara está lá, dando 48 horas. Eu proíbo que veja. Enquanto o nego de alta periculosidade está recebendo visita íntima em presídio. O filho não pode ver o pai, por quê? Porque o filho é candidato da República. Candidato a presidente da República. Mantenham em perspectiva para que vocês entendam o absurdo que está acontecendo no Brasil. Tá? O mais importante é que Flávio não é só filho de Jair Bolsonaro. Ele também é advogado de Bolsonaro na execução penal e poderá visitá-lo diariamente. Essa é a condição de advogado. Inclusive, na live de ontem, Flávio Bolsonaro disse que acionou a OAB. E eu lamento decepcioná-lo, mas a OAB não vai fazer patavinas. Quando muito, escreverá uma cartinha de inconformidade, blá, 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 democracia. Mas, além disso, a OAB não fará nada. Aliás, olha, eu vou deixar a live do Flávio na íntegra aqui no canal. Eu só tive que editar para censurar os palavrões, né? Porque aqui no meu canal, vocês sabem, a gente pisa em ovos o tempo inteiro. Mas e aí, o que você acha? Será que nós teremos chegado no ponto em que a justiça vai proibir o advogado de ver o seu cliente? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. O doutor Paulo Faria, ele defende uma tese de que ou Alexandre de Moraes ou alguém do STF está vazando notícias para o Metrópolis, e ele fez a cronologia do vazamento. Para você entender o Buziris, ele conta que a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra os Bolsonaros foi assinada dia 13 de julho, ontem, às 14 horas e 36 minutos. A publicação foi ao ar às 15 horas e 3 minutos. E ele garante que ele mesmo verificou no sistema do STF, na EP 169, às 15 horas e 9 minutos, e não estava lançada ao público. Ou seja, o Metrópolis teve acesso à decisão de Moraes antes que ela fosse publicada. Isso é criminoso, diz o doutor Paulo Farias. Eu não digo nada, porque eu não sou nada. Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém. Mas o mais interessante disso tudo é que com essa nova decisão do ovo que tudo vê, adivinha qual é a única pessoa que vai ter acesso ao nosso birulindo da Bolsa Pio? Ela mesma, senhora Michele Bolsonaro. E aí eu tenho muitos comentários sobre muitas pessoas sobre esse assunto. A Tizuc, ela chama atenção do seguinte: as outras cartas de Bolsonaro que foram publicadas por Michele Bolsonaro, que foram lidas pela senhora Michele Bolsonaro, não causaram problema nenhum. Olha só, mas por que só a carta que Flávio Bolsonaro leu é que causa problemas? A Tizuc ainda comenta: as outras cartas não foram problema e não teve pedido de oração, temendo que o imperador revogasse a prisão domiciliar. Por que essa postura com a última carta que reforça o apoio de Bolsonaro a Flávio? E a Tizuc ainda fala: olha só, cara, não adianta dizer que é ataque à perseguição. Nós estamos percebendo, vocês estão fazendo as coisas muito mal feitas. Vocês já tinham percebido esse detalhe? Deixa aí nos comentários para mim. E ela ainda engata um outro levantamento de pensamento. Olha aqui. Dia 9 de julho, Flávio volta dos Estados Unidos para se reunir com Bolsonaro. Dia 10 de julho, Flávio participa do evento no Ceará. Dia 11 de julho, em carta, Bolsonaro reforça Flávio Bolsonaro como seu porta-voz. No dia 13,
O imperador, o ovo que tudo vê, proíbe Flávio de visitar Bolsonaro. Até esse moço comunista da UOL concorda com o que nós estamos vendo. É a única ponte das vontades, desejos e opiniões de Jair Bolsonaro diante do mundo. É a Michelle. Ah, não é a única porque pode vir o Carlos, etc. Sim, mas o Flávio, que é o candidato à presidência, tá fora. É o pré-candidato à presidência, tá fora. É a Michelle. E a Michelle e o Flávio estão em guerra. Então, neste exato momento, a decisão de Alexandre de Moraes ajuda, digamos, o clã Michelle diante do clã Flávio nesse grande Game of Thrones que é a família Bolsonaro. Pois então, é isso mesmo. Eu acho que Alexandre de Moraes se colocou na corrida política e disse: eu não gostei do porta-voz de Jair Bolsonaro. Eu quero que seja outro porta-voz. Aí ele foi lá, como ele é o dono de tudo, né? Aí ele foi lá e trocou o porta-voz que Bolsonaro nomeou. Gente, olha, é muito difícil. É muito difícil. Só não é tão difícil para algumas pessoas que neste exato momento devem estar morrendo de rir, levantando as mãos para os céus e comemorando a atitude do imperador. A Tizuki diz que é um bando de FDP. Eu não sei por que eu concordo com ela, mas eu concordo. E aí, a gente ficou sabendo pela CNN que ministros do STF viram exagero de Moraes em decisão sobre carta de Bolsonaro, que é o crime da leitura de carta, né? Ah, Valéria, tá na Constituição isso? Não. Código Civil? Também não. No Código Penal, então? Também não tá. Mas temos. Temos o crime da leitura de cartas. Prendeu o cara. Proibiu o filho de falar com o pai. Mas, enfim. O CNN diz que os ministros estão vendo exagero na decisão de Moraes sobre carta de Bolsonaro. Eu perguntei lá, eles veem exagero e eles fazem o quê? Eles fazem isso aqui, ó, brava gente. Nunes Marques deve segurar a revisão criminal de Bolsonaro até a eleição. Ele não quer colocar a mão nessa cumbuca, né? O que será? Por que será, Nunes Marques? Seu canalha. Ai, Valéria, o que você queria? Que ele fosse fiel a quem indicou ele a toga? Não, eu queria que ele fosse fiel à lei. Eu queria que ele fosse fiel à justiça. Eu queria que ele fosse leal à própria toga que ele vestiu, a partir do momento que Bolsonaro indicou. Porque nunca esperamos lealdade a quem indicou, nós esperamos lealdade à justiça, à letra da lei. Foi sempre isso que nós esperamos. E aí, pessoal, eu só quero reiterar que, assim, tem muita gente falando que Lula foi tratado completamente diferente. Nós já sabemos que num regime de exceção, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Mas o que mais me irrita profundamente é que Luiz Inácio foi julgado e condenado em 3 instâncias. Aí, alguém da instância superior lá decidiu que o CEP estava errado. E aí, todos os crimes que foram provados e comprovados foram jogados no lixo. E pôde ter até várias leituras de várias cartas, como essa aqui. Até breve. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Não estou vendo ninguém sendo proibido de visitar Luiz Inácio. E a coisa não parou por aí. Inclusive, Luiz Inácio da cadeia mandou trocar o diretório do PT e oficializou essa troca e pediu para votarem no Haddad nas eleições de 2018. E ninguém foi preso, ninguém foi proibido de visitá-lo, mas a gente precisa entender as diferenças, as significâncias. Uma coisa é alguém que tenta derrubar o sistema. Isso é gravíssimo. E outra coisa é alguém que se envolve em corrupção para locupletar o sistema no poder. Tem comparação. Vocês não podem querer comparar, porque não há equivalência. É nojento, gente, o que está acontecendo com o Bolsonaro. Bom, vamos à treta que eu arrumei com a doutora Ludmila Lins Grilo, e aí no final eu quero a opinião de vocês. Eu me deparei com este post da doutora Ludmila Lins Grilo ontem. Ela disse assim, olha o post, minha tese em relação ao tal contrato que a PF encontrou sobre o filme de Borcário. Provavelmente não havia filme algum. É necessário fazer o dinheiro chegar até Thiago Miranda, afinal de contas ele precisava comprar umas pessoas, fazer uns agradinhos a políticos, coisas e tal. Nada como inventar um contrato inofensivo com aparência de licitude para justificar eventuais remessas. Aí, o que fez a avó
Valéria Bernardo, bateu o olho nisso e viu filme do Vorcário, entre aspas, Tiago Miranda, que também foi o porta-voz do Dark Horse. E aí, agradinhos a políticos, inventar contrato inofensivo. Gente, eu fui com os 2 pés no peito da doutora Ludmila Lins Grilo e eu disse o seguinte para ela: não existe filme nenhum, Ludmila, que nojo. E eu ainda a brindei com 4 prints de 4 matérias diferentes, atestando que sim, tinha filme Dark Horse, tinha filme de Jair Bolsonaro e que, apesar do Tiago Lima ter sido o interlocutor, foi isso que eu quis dizer, sim, o dinheiro que Vorcário deu para a produtora que produziu o filme de Jair Bolsonaro, produziu realmente o filme de Jair Bolsonaro. Aí ela veio. O que o filme Dark Horse tem a ver com o meu post, Valéria? A senhora, como jornalista, deveria estar mais a par dos acontecimentos. No caso, o contrato sobre o filme do Banco Master, encontrado na casa do Tiago Miranda na última quinta-feira. Eu não sou jornalista, mas estou perfeitamente a par desse acontecimento. A senhora não está? E aí eu olhei aquilo e falei, cara, ela não está falando do Dark Horse. E por que eu achei que ela estava falando do Dark Horse? Porque, dona de um cinismo e de uma ironia a toda prova, quando eu vi filme do Vorcário, entre aspas, eu achei que ela estava utilizando-se da ironia e do cinismo de sempre. Ela não estava, brava gente. Ela estava falando realmente do filme do Vorcário. O que fiz eu? Eu fiz mimimi? Eu me fiz de vítima? Eu não. Eu fui lá e respondi assim: opa, Ludmila, me desculpe. Estou ciente do filme sobre o Master, mas eu não tive dúvidas que a senhora estaria se referindo ao Dark Horse por causa de sua má vontade com a candidatura de Flávio Bolsonaro e todo o enredo que a envolve. Por favor, me desculpe. Quer que eu faça um post de retratação ou quer que apague, ou os dois, eu ainda coloquei aqui embaixo, é justo. Eu errei. Errei mesmo. E aí ela vem e fala: desculpas aceitas, vida que segue. Será que a vida seguiu mesmo? Algum tempo depois, ela fez este post aqui e ela me marcou. Escrevi um post sobre o filme do Banco Master, sobre a vida de Daniel Vorcário, cujo contrato foi encontrado na última quinta-feira em busca da polícia, na busca, né, que a Polícia Federal fez lá. Eu lancei a tese de que o filme não existe, que o contrato seria uma simulação. Pois bem, bolsonaristas em peso, incluindo uma jornalista, repito, uma jornalista, a Valéria Bernardo, né, Valéria BNews, foram no meu post jurando que eu falava do filme Dark Horse. Aí ela coloca entre parênteses, exclamação, interrogação, como se fosse spam. Falo e repito, essa gente acha que tudo é sobre elas. Até quando você sequer as menciona? A idolatria simplesmente corrói as inteligências. Então vamos lá, eu acho que aqui cabe um esclarecimento da minha parte. Doutora Ludmila Lins Grilo, por quem a senhora me toma? Por alguém que quando pede desculpas não é sincera? Por alguém que usa de ironia, como a senhora usa, como alguém que usa de cinismo, como a senhora usa? A senhora está muito enganada a meu respeito. Eu conheço a minha limitação humana. A minha humanidade, ela é limitada. E hora ou outra, sim, eu cometerei erros, eu tropeçarei, eu decepcionarei pessoas, mas não por mau caratismo, não por cinismo e não por ironia, mas apenas pela limitação da minha humanidade que me faz não ser a pessoa perfeitinha, como julgam alguns a respeito de si mesmos. A senhora achou o quê? Que eu lhe pedi desculpas de uma forma que não foi sincera? O que a senhora esperou de mim? Que eu lacrasse e que eu tripudiasse? A senhora fala assim, ó, incluindo uma jornalista. Repito, uma jornalista. Por quê? A senhora está achando o quê? Que eu não fiz o papel de uma jornalista profissional? Que só a senhora não percebeu que ali, no meu comentário, não se tratava de uma matéria jornalística e sim de uma opinião pessoal e mais. As suas aspas me levaram ao erro. Ali não tem trabalho jornalístico nenhum. Eu desafio a senhora a encontrar qualquer trabalho na minha página, trabalho jornalístico feito de forma porca ou antiprofissional. Agora, a senhora pegar um erro, que é de uma limitação humana, que todo mundo é passivo, inclusive a senhora, tá? Eu não sei se a senhora percebeu a sua humanidade, que ela é muito limitada. Ah, então,
Queria deixar muito claro. De repente, né? A senhora não tem um Deus sobre a sua cabeça para lembrar todos os dias o quão pequenininhos somos, todos nós, diante dele, diante de nossos próximos. Vai saber, né? Então, assim, Ludmila, vai catar coquinho, minha filha. Eu não sou cínica como você, que vem na minha página o meu pedido sincero de desculpas e diz, desculpas aceitas, vida que segue, e depois faz um post desse tentando algum demérito ao meu trabalho e dizendo, essa gente é o seu passado, Ludmila. Quando eu disse eu tenho nojo de você, eu fui direta. Eu tenho nojo de você, querida. Eu tenho nojo de você. E eu não preciso ser nem cínica e nem irônica. Agora, eu não posso dizer que você é uma péssima juíza. Da mesma forma que você não tem moral para dizer nada a respeito do meu trabalho libado como jornalista há mais de 15 anos. Passar bem, doutora? Agora, para você que está aqui no meu canal, deixa eu mostrar uma coisa. A doutora Ludmila Lins Grilo pegou a decisão do Alexandre de Moraes proibindo as coisinhas, tudo lá, e ela disse assim, a decisão inconstitucional, claro, que proibia qualquer comunicação de Jair Bolsonaro com o mundo exterior, inclusive por interpostas pessoas, sempre foi essa. Não podia qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Aí ela conclui, o que os envolvidos acharam que obteriam com a carta? Flores? Bom, aí é a hora da gente perguntar, por que Dona Michele podia e o Flávio Bolsonaro não pode? Mas aí o Eduardo Bolsonaro foi mais fundo. O Eduardo disse, por que você reclamou de ter sua aposentadoria congelada por Moraes? Que, claro, foi uma medida inconstitucional. Você, enquanto juíza, dando opiniões no regime? O que você queria, Ludmila? Flores? Então é isso, brava gente. Eu lamento muito que pessoas ainda não me conheçam. Não é conhecer o meu nome, o meu trabalho, não. É não conheçam o meu caráter. Vocês acham que eu tenho algum problema em reconhecer que eu errei? Gente, só quem não erra é o perfeito. E perfeito, sob a minha consciência, só existiu um na história do universo. Chama-se Jesus Cristo. Tá? Fora ele, todos nós somos como trapos de imundície. Né? Não é assim que diz a palavra? Então, não esperem de mim nem ego, nem mitidez, nem passar pano para mim mesma, nem disfarce, nem incoerências. De jeito nenhum. Toda vez que vocês me verem errar, vocês vão ver exatamente essa mesma atitude. Coisa que eu já não posso dizer dos outros, né? Mas dos outros é problema deles com Deus. Certinho? Certinho. Antes de ir embora, eu só quero lembrar vocês que você, no dia de hoje, pode ter acesso ao conteúdo que preparará você para ter uma das 12 profissões do futuro. Na verdade, são muito mais de 20 profissões de conteúdo, mas as 12 principais são as que mais importam. Eu estou falando de ganhar dinheiro pela internet e sim, o mundo caminha para o trabalho digital. E se você ainda não sabe, não domina sobre trabalhos digitais, meu amigo, minha amiga, você está perdendo tempo. Então corre, olha, eu deixo o link na descrição e no comentário fixado, ou você pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code e você será direcionado para o WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá nós vamos liberar para vocês 3 aulas com maiores detalhes a respeito do que nós estamos falando, depois de assistir as 3 aulas. Se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado, e eu espero te ver do outro lado para nossa própria segurança. Do contrário, nós nos vemos todos os dias aqui a partir das 7 da manhã. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduarpravaleria@gmail.com. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que quer dar um empurrãozinho internacional aí na gente, que ainda continua aqui em Terra Brasília, ao alcance dos tentáculos, nada auspiciosos. Do ovo que tudo vê. Muito importante, viu? Seu apoio. Então tá, bora para os comentários? Vamos lá. Beijo no coração. Fui.